refletir no solo. Esse louvor ele nos dá a dimensão de quão grande é o poder de Deus para as nossas vidas quando a nossa alma quer se manifestar, quando a nossa alma quer tomar conta. E diante de tudo que nós temos acompanhado, visto em todas as mídias, rede de televisão, mídias sociais, é mais que nunca importante que nós venhamos realmente atrair a presença de Deus para a nossa vida. Atrair a presença de Deus, mas de uma maneira verdadeira. Uma maneira que realmente Deus faça parte de tudo que nós fizermos. Que Deus faça parte de todo o nosso dia a dia. Talvez o grande chamado de Deus nesse momento, nesse período, é justamente para que a igreja de Cristo, ela se encontre, ela encontre a verdadeira identidade de Jesus em suas vidas. Nós temos visto nos últimos dias, no Brasil e no mundo, um sentimento de desespero, um sentimento de desamparo entre as pessoas. As pessoas parece que perderam o rumo e o sentido das coisas. As pessoas, elas estão tomadas pelo medo, estão tomadas pela incerteza. As pessoas, elas esqueceram de coisas fundamentais na vida, coisas essenciais na vida para sobreviver. Talvez o nosso dia a dia, talvez a nossa correria diária, talvez a nossa vida particular nos foi afastando e afastando de coisas que Jesus Cristo nos ensinou até o dia da sua morte na cruz. Entre elas, o amor, o afeto, a comunhão, a confiança, a esperança, gratidão. E acima de todas essas coisas, as pessoas esqueceram de algo precioso, algo valioso, algo que nos deixou marca a fé em Jesus Cristo. Algo que nos faz caminhar, algo que nos faz saber que amanhã será melhor que hoje. As pessoas se afastaram da fé em Cristo. As pessoas não tinham mais tempo para ouvir Deus. As pessoas não tinham mais tempo para amar as pessoas, amar o próximo. As pessoas não tinham mais tempo para amar Deus. Mas não se espante com isso, porque a fé de muitas pessoas acabou se dissipando pelo ar. Mas a satisfação e a alegria em saber que mais uma vez a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é real. Quando em Mateus 24:12, a palavra de Deus diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus Cristo nunca saiu da porta de ninguém, ele sempre esteve lá, a palavra de Deus afirma isso. Eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. E esse sentimento que hoje nós queremos trazer para que a gente possa refletir um pouco diante de tudo que tem acontecido, me deixa muito feliz,
Muito feliz. Eu confesso que eu estou feliz. Estou feliz com o que eu tenho visto acontecer. Eu estou feliz não com a pandemia, não com a propagação do vírus, corona, não com as pessoas que estão amedrontadas, estão se escondendo. Eu não estou feliz com o sofrimento das pessoas, eu não estou feliz com a preocupação das pessoas. Mas a minha felicidade é saber que, diante de tudo que está acontecendo, diante de todas as coisas que nos últimos dias nós temos ouvido e visto, eu tenho visto, acredito que muitos também têm essa visão, eu tenho visto uma igreja saudosa. Eu tenho visto uma igreja com saudade. Eu tenho visto uma igreja que tem, das diversas maneiras, tentado se aproximar de Deus. Eu tenho visto uma igreja que, no seu anonimato, busca alguma estratégia, busca alguma forma de se aproximar de Deus. Eu tenho visto que Deus tem feito cumprir-se a mesma estratégia que Ele utilizou para com Gideão, onde a força para vencer aquela batalha não estava na quantidade de pessoas, mas sim em acreditar que com Deus era possível acontecer. E se foi necessário Deus nos retirar para um confinamento, se foi necessário Deus nos retirar para um isolamento, para que essa igreja que está lá confinada, como um leão, sedenta, uma igreja que está confinada como um leão, com todas as suas forças, suas energias sendo acumuladas. Essa igreja, meu amado e minha amada, essa igreja, ela está crescendo. Ela está ganhando proporções que o inimigo não consegue imaginar. Essa igreja, ela está ganhando força cada vez mais, ganhando espaço cada vez mais. E eu creio em Deus que esse período já está para passar. E quando esse período passar, essa igreja que está confinada como um leão, essa igreja irá sair dos 4 cantos de paredes que estão para ganhar o mundo. E essa igreja irá realmente mostrar para o grande inimigo nosso, Satanás, que não tem mais espaço para ele na vida das pessoas. Satanás será destronado da vida das pessoas. Satanás será destronado dos lares de muitas pessoas. Pessoas essas até cristãos, que em algum momento da sua vida permitiram que Satanás se apossasse de um espaço ali naquele lugar. Um espaço que hoje deve ser substituído, colocado como um espaço de Cristo na vida das pessoas e nos seus lares. Eu tenho visto, meus amados irmãos, uma igreja amável. Eu tenho visto uma igreja que pensa no seu próximo. Eu tenho visto uma igreja que pensa na palavra de Deus. Eu tenho visto uma igreja que pensa na cruz. E fico feliz porque a igreja de Cristo precisa renovar a sua mente.
Isaías 66:18 diz: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Esse tempo está chegando, onde a igreja de Cristo, reunida como uma só, irá caminhar sobre essa terra, irá fazer a diferença na vida das pessoas. Deus quer renovar as nossas mentes, os nossos pensamentos, que ao longo de nossa vida, ao longo de nosso crescimento, podem ter sido contaminadas por situações, por informações, que de uma determinada maneira nos fizeram parar de pensar como Cristo nessa terra. Deus quer renovar, Deus quer mostrar quais são os verdadeiros pensamentos dele para com essa igreja. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que nós esperamos de tudo isso é que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja preparada para enfrentar o dia a dia, uma igreja que vai sair do seu espaço de conforto e vai avançar em territórios que nunca foram alcançados pela igreja. Esses são os pensamentos que nós esperamos como igreja de Jesus. Uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja que se une em função do amor ao próximo. Esse é o desejo do nosso pensamento, e é isso que Deus quer que nós pensamos, quer que nós reflitamos. Qual tem sido o nosso papel nesse período que nós estamos passando? Quais são as informações que nós temos levado às pessoas? Quais são as coisas que nós temos feito para o reino de Deus? O que nós temos produzido para Deus nesse período? Eu tenho visto uma igreja que retorna para a casa do Pai, uma igreja que divide o que tem. É impressionante como a igreja de Cristo nessa terra tem se preocupado em repartir o que tem. Nós sabemos que muitas pessoas estão com dificuldades financeiras, muitas pessoas não estão podendo trabalhar, muitas pessoas não estão podendo prover o sustento necessário para si. Mas é necessário que nós, como igreja, possamos confiar na palavra de Deus, que ela nos garante que o sustento necessário para nossas vidas vem de Deus. Deus cuida de tudo. Deus está cuidando de tudo, basta a gente confiar. E eu fico feliz porque eu tenho visto uma igreja onde, recentemente agora, acompanhando algumas lives de cantores, ministros de louvores da música gospel, tem se levantado em amor ao próximo e tem recebido doações de alimento para dividir com as pessoas que estão precisando. E eu tenho visto o amor das pessoas. Eu trabalho aqui no Corpo de Bombeiros e nós temos sido porta de entrada para doações de alimento para as pessoas. E eu tenho me impressionado como as pessoas querem ajudar as outras.
Mas por isso foi necessário que Deus nos tirasse de um ponto que nós estávamos para trazer para próximo da vontade dele. E a vontade dele, então, se resume nisso, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós amemos o nosso próximo de uma maneira incondicional, de uma maneira sem interesse, sem esperar nada em troca. Eu tenho visto uma igreja onde a vontade de Deus tem se cumprido nessa terra. Mateus 10, 7 e 8, a palavra de Deus diz: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebeis, de graça dai. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus tem nos colocado à disposição, seja em qualquer área da sua vida, dons, nós devemos passar à frente. Nós devemos dividir, colocar as pessoas para receber de graça aquilo que nós temos recebido de graça de Deus. Por isso eu falei das lives, porque talvez são ministérios de louvores que poucas pessoas têm oportunidade de acessar a essas informações através do louvor. E essas pessoas então se levantam em uma causa, se levantam com o verdadeiro propósito de Deus, e os lares começam a receber a palavra de Deus cantada, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que ressuscita, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que faz chorar, porque o choro faz parte do processo de libertação, a palavra de Deus que através do louvor mudou várias e várias vidas. Eu tive a oportunidade de, esse final de semana, compartilhar com pessoas, e é bem verdade que o louvor transforma vidas. Outro dia eu me deparei com a amiga de Facebook, onde ela postou no seu story, esse louvor que nós acabamos de ouvir. E pasme você, da visão de muitos, talvez ela poderia estar ouvindo qualquer outra música secular para alegrar o seu dia, para começar o seu dia. Mas naquele momento, ela sentia uma grande necessidade de se aproximar de Deus. E ela recorre então a uma música que a faz recordar das maravilhas que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso é importante que nós, como Igreja de Cristo, possamos participar desse momento e passar às pessoas tudo aquilo que nós temos recebido de graça de Deus, passar às pessoas para que elas possam também sentir-se amadas, sentir-se valiosas, sentir-se cuidadas. Esse é o grande propósito de Deus para com a nossa vida nesses dias. Irmãos, é chegado o reino de Deus, é verdade. Porque o reino de Deus é um reino de amor, de esperança, é um reino de união. O reino de Deus é um reino de abdicação, é um reino de atrair para si as coisas boas e passar para as pessoas as coisas boas. É hora de acordar os que dormem ainda. É necessário acordarmos as pessoas que estão dormindo, porque elas também fazem parte desse reino. É hora de alargar as tendas. É hora de mostrar para o nosso grande inimigo que a Igreja de Cristo nessa terra está cada vez mais viva, que ela não está morta. É hora de mostrar que a Igreja de Cristo, ela está viva, que ela não está colocada
dentro de um sepulcro. Por quê? Porque o dia que Jesus Cristo ressuscitou, nós acabamos de passar por um período onde comemorávamos a ressurreição de Cristo. Essa igreja ressuscita nesse momento com Jesus para fazer a diferença. A igreja de Cristo está cada vez mais viva nessa terra. Não vivemos mais a nossa velha vida e nem o nosso velho modelo de vida. Estamos vivos, pois Cristo vive em nós. Cristo vive e habita dentro de mim, no meu interior. Cristo habita no meu coração. Cristo habita e deve habitar nas minhas atitudes. Cristo habita e deve habitar em tudo que eu fizer. A palavra de Deus, em Gálatas 20, diz assim que, indo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo na cruz. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo levanta a sua igreja nesse momento. Cristo coloca a sua igreja para viver cada vez mais a presença de Deus individualmente. Essa igreja a qual eu me refiro, sou eu e você. Essa igreja a qual eu falo, somos todos nós que confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor, o nosso Salvador. Essa igreja que eu falo, somos todos nós que amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos urgentemente viver Cristo nessa terra e nesses dias. Eu vejo uma igreja, meus amados, que abre os seus olhos para a necessidade do próximo. Uma igreja que dá esperança às pessoas. Uma igreja que leva para as pessoas vida. Uma igreja que leva para as pessoas expectativas de que tudo está no controle de Deus. Uma igreja que leva para as pessoas que Deus está cuidando de tudo. Que Deus está cuidando de cada detalhe, porque Ele nos ama. E esse amor, ao qual Ele entregou o seu Filho, para que nós pudéssemos estar falando do amor de Cristo nessa noite, esse amor nos protege e nos protegerá de qualquer peste ou mal que se achegar nessa terra. Eu vejo, meus amados, o amor de Deus nos dando uma nova perspectiva de vida. Eu vejo o amor de Deus nos mostrando quais são os novos rumos que nós devemos tomar nesses dias. Como nós deveremos agir daqui para frente. Eu vejo o amor de Deus nos norteando, nos colocando novamente na bússola do Senhor, para que nós possamos andar em unidade, em amor, em fé e esperança, acreditando e confiando que tudo aquilo que Deus, através da sua palavra, já nos falou, está se cumprindo e vai se cumprir até a volta de Cristo. Nós não devemos temer ou espalhar a morte. Eu me preocupo muito, até esses dias postei algo, e talvez por conta dessa postagem, algumas pessoas me bloquearam, mas eu postei que
nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, nós deveríamos e devemos mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer. Nós devemos mostrar para as pessoas o que Deus quer fazer. Nós não devemos alimentar a mente das pessoas com coisas que vão levar elas cada vez mais em direção ao desespero, em direção à perda da sua fé e ao afastamento de Cristo. Nós, como servos de Deus, nós devemos nos fazer espelho para as pessoas, para que as pessoas possam ver em nós, em nossos atos, em nossas palavras, em nossas publicações, ver que Deus reina sobre essa terra. E não há outro que vai fazer algo contrário. Que tudo está nas mãos de Deus. E eu postei que ao invés de causarmos confusão, nós deveríamos mostrar o amor de Cristo, pregar o Evangelho, pregar o amor de Cristo, pregar a esperança, pregar a vontade de Deus. E eu entendo assim, porque é chegado o reino de Deus nessa terra. É chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de amor, como eu disse, é um reino de estar envolvido, é um reino de pregar o Evangelho, é um reino de abdicar de você em detrimento de outras pessoas, é um reino de repartir o que você tem, é um reino onde todos nós, como igreja de Cristo, poderemos realmente fazer com que a vontade do Pai seja cumprida, e assim as pessoas poderem conhecer o amor de Deus de uma maneira diferente. A palavra de Deus em João 10, 11 diz assim, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele afirma, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O ladrão vem, senão, a roubar, a matar e a destruir. Talvez você vai achar um absurdo o que eu vou falar. Mas, meu amado, se você ainda não entendeu o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo, e você não tem sido um servo de Deus, aonde você tem levado vida para as pessoas, aonde você tem levado amor às pessoas, aonde você tem distribuído o que Deus tem te dado para as pessoas, você tem sido como o nosso maior inimigo. Você tem sido como ladrão. Talvez isso possa até impactar muitas pessoas. Mas a verdade da palavra de Deus é que tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, tudo que nós construímos, que nós adquirimos, tudo que nós vivemos, que nós sonhamos, tudo que nós pleiteamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos, tem que ser conforme a vontade de Deus. E se Deus quer que eu e você ressuscite Jesus Cristo no nosso interior, para que esse amor, ele continue fluindo, como eu tenho visto, eu falei para os irmãos, uma igreja amorosa, uma igreja que tem estado confinada, mas tem sede de sair para a rua e fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo ganhe espaço cada vez mais. Aí nós seremos como espelho de Cristo, nós seremos como imagem e semelhança de Deus. Lance mais e mais vidas, e depois de tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa situação,
nós veremos uma igreja forte, uma igreja compromissada, uma igreja comprometida, uma igreja envolvida, uma igreja realmente mergulhada em águas profundas com o Espírito Santo de Deus, uma igreja avivada, como muitos têm pedido avivamento para a igreja. Esse é o momento de avivar, porque o avivamento, ele começa dentro de mim. Isso é necessário, eu me avivar. Através da minha vida em particular, eu preciso começar hoje. Então que Jesus Cristo, ele possa ressurgir, ser ressuscitado cada dia mais. E essa igreja ao qual nós tanto almejamos, essa igreja ao qual Deus tanto deseja, ela comece a crescer cada vez mais. Ela começa a ganhar cada vez mais espaço, porque esse período vai passar. E quando passar esse período, meus amados, a palavra de Deus diz que a seara é grande. A seara é grande. Prepare-se, ó igreja de Cristo, porque muitas serão, muito grande será a nossa colheita. Muitas pessoas para o reino de Deus. Muitas pessoas para encontrar Cristo. Pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor de uma maneira diferente, pessoas que de alguma maneira se afastaram de Deus. Os campos estão verdes e fartos. E a palavra diz que a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. E nós, mesmo sendo pouco, nós ganharemos muito. Porque o reino de Deus, ele é feito com amor, com dedicação. O reino de Deus é feito com comprometimento daqueles que se envolvem com Cristo. E assim, eu creio que nós cumpriremos a vontade de Deus. E Deus, ele realmente fará milagres nas vidas, nos lares. Não se assuste com os números. Não se assuste com as informações. Mas se assuste com a sua incapacidade de levar o evangelho para as pessoas. Se assuste com a sua falta de amor com o próximo. Se assuste com o seu egoísmo. Se assuste com o velho homem que você acaba de matar. E eu peço que Deus continue trabalhando em nosso meio. Nós temos hoje a possibilidade de alcançar N casas, N lugares, através das mídias. Que esse movimento que se iniciou através das mídias sociais, ele não pare. Que esses movimentos que se iniciou, ele não fique no esquecimento, mas que ele cresça cada vez mais. Mas que as pessoas entendam também que é necessário sair da sua casa e buscar a Deus em comunhão nas igrejas, buscar a Deus em comunhão nas congregações. As pessoas precisam trazer a igreja para dentro do seu lar, como tem feito, mas a igreja de Cristo precisa se reunir. E que logo, logo, a igreja de Cristo ela vai poder realmente estar matando a saudade, vai poder estar junta novamente, embora não estamos separados, porque o corpo de Cristo nos une na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estamos, a unidade do Espírito Santo de Deus nos une. Mas nós estaremos novamente aí com os irmãos, buscando a Deus e louvando cada vez mais o nome do Senhor, que é grande. Então, meus amados, em tempos de crise, de desespero, nós devemos viver Jesus Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, que nessa noite, o Espírito Santo de Deus possa reviver as coisas boas que Deus já fez na sua vida e você possa encontrar novamente com Cristo. E através
desse encontro, você faça a diferença onde você está. Eu queria convidar você, nessa noite, colocar a sua mão no seu coração. E você fechasse os seus olhos onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Aonde você está, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. E você pudesse relembrar das maravilhas de Deus na sua vida. E que você pudesse, nesse momento, repetir comigo: Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, escancarar o meu coração para Ti. Abrir o meu coração. Pai, e pedir que o Seu Espírito Santo, mais uma vez, me surpreenda. E que a coragem e a fé que eu tenho em Cristo, elas possam ressurgir. E que esse leão que está dentro de mim, que está sedento pela presença de Deus, possa ser, Deus, acordado. E eu possa realmente cumprir com a vontade de Deus nessa terra e nesses dias. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento, Pai, pedir ao Senhor que através desse vídeo, através dessa oração, o Senhor entre nos lares, ó Pai, e possa, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebrar toda autoridade, toda, Senhor Deus, circunstância imposta pelo inimigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, mais uma vez, seja o Rei dos lares, que o Senhor, mais uma vez, seja o Senhor dos lares. Pai, aonde houver, Deus, uma incerteza, uma dúvida, que o Seu Espírito Santo possa dar a certeza de que o Senhor é quem está cuidando de tudo. Que não é o homem que está na frente de tudo, mas sim o Senhor. Pai, também peço, Deus, que o Seu Espírito Santo entre nos corações e conforte e aqueça e levante novamente, Pai, aonde houver, ó Deus amado, um engano, onde houver uma dúvida, que a certeza do Senhor possa chegar. E o Seu nome, Pai, seja glorificado em todos os cantos dessa terra. E o Seu nome seja exaltado através de todos, ó Pai, aqueles que têm compromisso com a Sua obra. Que o Seu nome seja exaltado, Pai, através da minha vida e da vida de cada um daqueles que confiam no Senhor. Pai, que nessa noite, Pai, corações, vidas, rendam-se aos Seus pés, declarando que Tu és o Senhor da vida, que Tu és o Senhor da casa, que Tu és o Senhor de tudo, que o sustento vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta uma igreja cada vez mais amorosa. Levanta uma igreja cada vez mais comprometida. Levanta uma igreja cada vez mais, ó Pai, preocupada em fazer com que a Sua vontade seja estabelecida nessa terra. Assim, eu agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.